cumprimentar os deputados, registrar a presença do prefeito Pinhalzinho, Fabiano, que aqui se encontra, nosso grande prefeito dessa belíssima cidade, prefeito reeleito. Quero falar hoje de algo que tem sido muito noticiado nos últimos dias, que é a chamada pedalada fiscal. O Tribunal de Contas da União julga as contas da nossa presidenta Dilma com relação ao ano de 2014. Para que a população compreenda qual é o sentido do termo pedaladas fiscais, refere-se ao atraso de repasse para os bancos para custear os benefícios sociais e previdenciários, o que, em tese, estaria ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Mas essas tais pedaladas fiscais já são estratégias contábeis repetidas ao longo dos anos pelos governos dos diferentes partidos e também na esfera federal, estadual e também municipal. Prefeitos sabem bem do que eu estou falando, governadores sabem muito bem, secretários da Fazenda sabem muito bem, ex-presidente Fernando Henrique sabe muito bem do que eu estou falando. Mas eu quero perguntar se em Santa Catarina, aqui em nosso estado, qual tem sido a realidade das contas de Santa Catarina nas chamadas pedaladas fiscais. E para que não fique uma fala de uma deputada de oposição, eu vou usar o livro aqui do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre o parecer das contas do governo do Estado de Santa Catarina no ano de 2011 e 2012. Poderia discorrer aqui o dia inteiro sobre as contas aprovadas com inúmeras ressalvas, ressalvas essas gravíssimas, diga-se de passagem, que poderia derrubar qualquer governo, de qualquer partido, se assim o Tribunal de Contas fosse tão político quanto tem sido o Tribunal de Contas da União, e não técnico, como deveria ser. Veja bem, na página 42 do parecer, que trata do planejamento orçamentário, diz o relatório: fixação de despesas em valores não exequíveis, caracterizando um planejamento orçamentário não condizente com a realidade orçamentária e financeira do Estado de Santa Catarina. Diz ainda na página 43, não foram tomadas quaisquer providências visando o saneamento da irregularidade apontada. Ressalte-se que a análise do planejamento orçamentário do Estado, relativa ao ano de 2012, constante do item 2.12 do presente projeto do parecer prévio, demonstra não ter ocorrido nenhuma evolução de melhora nesse sentido. Diz ainda, cumpre salientar que as situações descritas, as quais já vêm sendo reiteradamente, portanto não é algo novo, inédito, reiteradamente apontadas por esta casa ao longo dos últimos anos, continuarão a ser acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Poderia dizer aqui na página 44, sobre o elevado déficit financeiro do Estado de Santa Catarina. Déficit financeiro de 309,49 milhões, verificado na fonte 9999 de recursos extra-orçamentários, repercutindo negativamente no resultado financeiro apresentado pelo Estado. Diz ainda, por fim, analisando-se as informações constantes do SIGEF, Sistema Integrado, especificamente as constantes do relatório de cálculo de superávit, o consolidado geral, relativo ao ano de 2012, ainda registrava saldo deficitário. Escutem bem, saldo deficitário, no montante de 7,47 milhões. Eu poderia ainda citar aqui neste mesmo parecer o não aplicado na área da saúde,
ou não aplicado na área da educação, poderia citar aqui, na página 48, que a omissão da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina configura também inobservância da decisão transitada em julgado, proferida pelo plenário da Corte, do Tribunal, no recurso de reexame 11/0010-2482, confirmando o acórdão proferido nos autos 06-53-46-18, que determinou que as receitas relativas ao Fundo Social devam ser adicionadas à base de cálculo para fins de valores mínimos a serem aplicados na educação e saúde. Dito isso, entende o tribunal que o plano de ação não foi cumprido. Eu poderia aqui falar do recurso não aplicado da PAI, poderia falar nos autos da página 232 de 1 bilhão de bola, né? 1 bilhão e 200 milhões não aplicados na educação e na saúde. Tribunal de Contas de Santa Catarina. E nós estamos vendo a nível nacional uma presidente eleita com 54 milhões de votos sendo questionada por um ministro que é parcial, extremamente parcial, porque no Estatuto da Magistratura, o ministro do Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar do Poder Legislativo, não pode proferir o voto antes da sessão. E ele não só proferiu, como foi na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, pedir o apoio para a reprovação das contas. É como se, deputada Ana, um conselheiro aqui do Tribunal de Contas, com base nesse parecer aqui, que pode caçar um governo e nunca caçou em Santa Catarina, viesse aqui nesta casa, antes da sessão do Tribunal de Contas do Estado, desse o seu voto, fizesse julgamento político e pressão aos deputados pela rejeição das contas do governo do Estado. É isso que está sendo feito pelo ministro Nardes. E por que é que eu falo desse ministro? Primeiro porque ele fere o princípio do Estatuto da Magistratura, a ética profissional. Ele não é um juiz, ele é um técnico, um ministro, que tem a incumbência de julgar as contas. Segundo, este sujeito é investigado, está sendo investigado. Matéria da Folha de São Paulo de ontem, investigado por 1,65 milhões de uma empresa investigada sob suspeita de envolvimento em fraudes fiscais. Ontem a Justiça Federal decidiu que os autos serão encaminhados à Procuradoria Geral da República, PGR, para que opine sobre o prosseguimento das investigações. Este ministro que quer derrubar as contas da presidente por pedaladas fiscais, foi sócio até 2005 de uma empresa chamada Planalto Soluções e Negócios. Esta empresa é investigada na Operação Zelotes. Segundo os investigadores, o ministro, esse das contas, e o seu sobrinho receberam, através desta empresa, vários pagamentos de consultoria, que teria corrompido conselheiros do CARF para favorecer empresas que recorreram ao órgão para discutir multas. Pagamentos entre 2011 e 2012, quando o Nardes era ministro do Tribunal de Contas. Então não era só um sócio de uma empresa, já era ministro do tribunal. Há mensagens eletrônicas enviadas em janeiro de 2012 pela secretária da empresa ao dono da empresa e ao ex-conselheiro do CARF, que citam o ministro Nardes e o sobrinho.
Então, me parece muito estranho, presidente, que um sujeito com este passado, com esta conduta, com esta imparcialidade... Mais um minuto. Tenha condições morais e éticas para julgar as contas de uma presidenta da República eleita com 54 milhões de votos. E se nós quisermos ser coerentes e dizer que cabe sim julgar as contas e derrubar uma presidenta por isso, é claro, porque aí passa pela Câmara Federal, que um presidente que também tem 5 contas na Suíça, vai dar prosseguimento, sujeito bem íntegro, bem honesto, bem correto. Mas se cabe cair a presidenta, cabe cair um governo do Estado. Porque se lá foi feito pedalada fiscal, aqui no mínimo foi feito maquiagem fiscal. Está aqui o parecer técnico do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Obrigada. Deputado